O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, o pecador. Lucas 18, verso 13. A primeira lição que se aprende aqui é que não é o sentido que se tem do pecado que lhe confere o direito de receber misericórdia. Vocês talvez se perguntem por que eu menciono esta verdade autoevidente, mas tenho de mencioná-la, já que tem sido causa de muito erro, de um erro comum que leva a grandes enganos. O tal publicano tinha muita consciência do seu pecado, tanto assim que chama a si mesmo de o pecador, mas não atribui ao sentido que possua ou não do seu pecado o motivo pelo qual deveria buscar misericórdia. Há um equívoco no coração do homem, e nada pode ser mais diabólico do que isso, pelo qual muitos consideram o resgate oferecido ao pecador no Evangelho como um castigo. Se pregarmos aos pecadores que eles podem vir a Cristo em toda a sua angústia e miséria, há sempre alguém que alegue: bem, mas não me sinto tão pecador assim. Não sinto essa culpa toda de que o pregador fala, portanto, não vejo essa necessidade de ir a Jesus. É uma interpretação terrivelmente errônea do que dizemos. Nunca afirmamos, nem jamais insinuamos que é necessariamente a culpa, a dúvida e o desespero que dão ao homem o direito de pedir e receber misericórdia, ou seja, que sejam indispensáveis à manifestação da graça. Quero que aprendam de uma vez por todas, portanto, que não é o sentido do seu pecado que dá ao homem direito à graça. Se a profunda noção de pecado desse ao homem o direito à misericórdia, isso representaria justamente o oposto da parábola. Já imaginaram se o publicano fosse, afinal de contas, um fariseu vestido de modo diferente e resolvesse suplicar: sê propício a mim, porque sou humilde e modesto? Acham que ele diria de todo o coração: ó Deus, sê propício a mim, pois não sou como o fariseu e estou profundamente desesperado por conta do meu caminho errado? Isso só provaria ser ele, no fundo do coração, um fariseu também. Se você criar uma retidão a partir dos seus próprios sentimentos, estará tão fora do verdadeiro caminho quanto se estivesse criado uma autojustificação a partir das suas obras. Sejam obras, sejam sentimentos, qualquer coisa que sirva de pretexto a um clamor pela graça é contrária a Cristo. Você não tem mais chance de ser salvo por conta das suas misérias conscientes do que pela impressão do seu suposto mérito. Não há virtude, nem em uma nem na outra opção. Se você criar um Salvador a partir das suas condenações, estará tão perdido quanto se imaginasse ter um Salvador a partir, digamos, de cerimoniais. O publicano confiava tão somente na divina misericórdia, não em sua condenação ou seu sentimento de condenação, nem em mais nada. E o mesmo deve ser com vocês. Instituir que um senso terrível de pecado daria direito à misericórdia seria como dar um prêmio ao grande pecado. Alguns crentes até pensam assim: jamais fui beberrão, ou blasfemador, ou lascivo, mas quase desejei ser, para que eu pudesse me sentir o pior dos pecadores e pudesse chegar melhor a Jesus. Jamais deseje algo tão atroz. Não existe bem algum, de forma alguma, no pecado. Agradeça a Deus se você foi resguardado durante sua vida mundana e incrédula de qualquer forma grosseira de vício e pecado. Não imagine que o arrependimento é tão mais fácil quanto pior for o pecado. O inverso é que é verdade. Pode crer que não há vantagem alguma em ser um terrível ofensor a Deus e dos homens. Você já teve ou tem pecados suficientes. De nada adianta piorar. Se as boas obras não ajudam, as obras perversas muito menos. Todo pecador, embora tenha procurado observar a moral e ser uma boa pessoa, deve de todo modo clamar por misericórdia e não ser tolo a ponto de imaginar que grandes pecados o ajudariam a chegar mais rápido ao arrependimento. Venha como estiver, e do que o seu coração se sentir pesado, confesse-o como se fosse seu maior pecado. Uma noção mais densa do pecado não irá melhor capacitá-lo à misericórdia de Deus. Não se podem conquistar títulos de misericórdia além dos que a misericórdia já provê soberanamente. Mesmo que pudessem suas lágrimas correr sem parar e sua dor descanso nenhum conhecer,
você não teria mais direito de clamar a soberana graça de Deus para ter misericórdia de você do que aquele com que já a irá receber. Tenham ainda em mente, caros amigos, que se pregasse aos pecadores a necessidade de possuir determinado sentido do seu pecado e certa medida da sua culpa, tal argumentação desviaria o pecador de Deus e de Cristo para si mesmo. O homem se perguntaria: será que tenho o coração partido? Sinto mesmo o fardo do pecado? Esta é uma forma de olhar para si mesmo, e os homens não o precisam fazer para ter motivo para buscar a graça de Deus. O remédio não está na própria doença, mas sim na mão do médico. Não é a noção do pecado que nos dá direito à súplica, mas sim o dom do nosso bendito e exaltado Salvador de nos dar o arrependimento e com ele a remissão de pecados. Rejeitem qualquer ensinamento que os faça olhar para si próprios em busca de ajuda e agarrem-se fortemente à sã doutrina que os leve a olhar tão somente para Cristo. Quer vocês saibam ou não, tenham maior consciência disso ou não, são pecadores perdidos, arruinados, que se não salvos, serviriam apenas para serem jogados no fogo do inferno para sempre. Confesse, pois, esse seu pecado já bastante lamentável, e não esperem que mais elucubrações necessitem ser feitas acerca de suas próprias misérias para poderem almejar e pedir a divina misericórdia. Olhem para Jesus, para Ele apenas. Se acreditássemos que a noção do pecado é que daria direito de clamar a Deus, estaríamos baseando a salvação em outros termos que não somente pela graça mediante a fé, e esses termos seriam falsos. O princípio que rege a salvação é: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. A fé simples no Senhor Jesus Cristo é o caminho da salvação. Enquanto pensar: devo ser salvo porque estou profundamente convencido do meu pecado e até desesperado com ele, não está de acordo com o que diz o Evangelho, e é vangloriar-se de ter um coração indigno. Se é terrível se vangloriar de ter um coração digno como fariseu, imagine se vangloriar de ter um coração indigno, como se isso fosse fazer você merecer a misericórdia de Deus. O ensino do Evangelho consiste em crer em Cristo Jesus, que você se esqueça de si mesmo e dependa apenas dele. Você pode alegar: mas não me sinto tão culpado como devia. Na verdade, você é culpado, quer sinta ou não, e até certamente muito mais culpado do que faz ideia ou do que sentirá um dia. Venha a Cristo porque você é culpado. Você é culpado, não porque você sinta ou não sinta isso ou aquilo. Não há necessidade alguma de vir a Ele olhando para a sua culpa. Olhe somente para Ele. Não confie, enfim, em nada que venha de você, nem na noção que se ache necessitado. Alguém pode ter consciência de que está doente, e muito, mas isso não o leva a conseguir a cura. O espelho da condenação revela, sim, as manchas que estão em você, mas nem por isso você as consegue remover. Tampouco você jamais conseguirá encher suas mãos de dinheiro colocando-as em seu bolso vazio e sentindo o quão vazio ele está. Sábio, sim, será estendê-las e receber o ouro que seu grande amigo lhe dá graciosamente e da maneira mais graciosa possível. Ó Deus, sê propício a mim, ó pecador. É o modo correto de clamar por misericórdia, e não: ó Deus, sê propício a mim, porque sinto demais os meus pecados e tenho muitos lamentos no meu coração. Você é o pecador. Então vá a Ele e clame: ó Deus, sê propício a mim, o pecador. A consciência do pecado guia os homens a agirem corretamente. Quando o homem aprende com o Espírito Santo que é um pecador, então, por motivação da sua nova vida, passa a fazer as coisas certas do jeito certo. O publicano provavelmente não frequentava muito o templo, nem havia aprendido o modo ortodoxo de ali se comportar. É mais fácil aprender o modo como se costuma proceder por aí hoje em dia nos templos. Tire o chapéu, segure em frente ao seu rosto e leia o nome do fabricante e o endereço na orelha interior. Então se sente e, no momento apropriado, curve-se e cubra os olhos, ajoelhe-se ou fique de pé quando o restante da congregação o fizer.
as pessoas seguem esse ritual como se fossem controladas por algum maquinário. Todavia, não oram quando deveriam, nem se inclinam propriamente para o Senhor quando a adoração está sendo oferecida. O publicano não fazia parte da membresia frequente, não seguia os padrões de comportamento, tinha suas próprias atitudes. Primeiro, em vez de chegar à frente, ele se manteve afastado. Não ousava, certamente, chegar ao mesmo lugar em que se encontrava uma pessoa considerada mais respeitável que ele, o fariseu, pois não se sentia digno de fazê-lo. Deixava espaço, assim, entre ele e Deus, um espaço para um mediador, um advogado, um intercessor seu se colocar entre ele e o trono do Altíssimo. Os homens sábios se mantêm humildemente afastados desse modo, pois em contraste, assim se consegue chegar mais próximo à pessoa de Jesus. Além do mais, o publicano, conforme narrado, nem levantava os olhos para o céu. Parece natural para nós levantar até mesmo as mãos quando em oração, mas ele não o fazia nem com os seus olhos. Levantar os olhos é apropriado, não é? Mas para o pecador, mais adequado parecia não levantá-los. Seus olhos baixos significavam, na verdade, muita coisa. Nosso Senhor não nos diz que ele não poderia erguer os olhos, mas o publicano não desejava. Tanto ele podia olhar para cima, que assim o fez como espírito ao clamar: ó Deus, sê propício a mim, o pecador. Mas não o desejava, porque lhe parecia certamente indecoroso para olhos como o dele, o pecador, olhar para o céu onde habita o santo Deus. O penitente também batia em seu peito. O original não diz que ele bateu em seu peito apenas uma vez, mas que ele batia continuamente. Parecia dizer consigo mesmo: ah, esse coração perverso, e batia, de novo e de novo, expressava a sua intensa dor ao modo oriental, pois não sabia de que outra maneira expressar sua grande tristeza. Seu coração havia pecado, e ele o martelava, seus olhos o haviam conduzido ao engano, e ele os fazia fitar o chão. E como havia pecado vivendo longe de Deus, colocava-se distante da sua presença manifesta. Cada gesto e cada postura que apresentava eram significativos e gerados espontaneamente. Não tinha manual algum para saber como agir na casa de Deus, apenas sua sinceridade o guiava. Se vocês desejam saber como se comportar como pecadores arrependidos, apenas o sejam. Os melhores gestos de adoração são aqueles realizados pelo coração alquebrado. Ouvi falar de um ministro que chorava no momento errado em seus sermões. Fiquei sabendo depois que ele anotava nas margens dos seus manuscritos: chorar aqui. Seu público não conseguia entender o motivo daquele choro. Devia causar um efeito ridículo. Em matéria da verdadeira espiritualidade, tudo que é artificial é ridículo, ou até pior. A graça no coração é o melhor mestre de cerimônias para nos orientar. Aquele que orar diretamente com o coração não errará com o pé, nem com a mão, nem com a cabeça. Se deseja saber como se aproximar de Deus, portanto, confesse ser um pecador e tome assim seu verdadeiro lugar diante do Deus da verdade. Lance-se por inteiro na divina misericórdia e coloque Deus na posição que lhe é devida, de seu juiz e senhor. Observe-se que aquele homem, mesmo sob o peso do pecado consciente, fez o certo, pois foi diretamente a Deus. O sentido do pecado sem fé nos afasta de Deus, mas com fé nos leva de imediato ao Senhor. Ele achegou-se sozinho a Deus. Percebeu que não adiantaria confessar suas falhas a um mortal como ele mesmo, muito menos buscar absolvição nos homens. Não se dirigiu ao sacerdote, mas ao Deus que estava presente no templo. Não procurou falar com o instruído homem fariseu, que se encontrava no mesmo lugar que ele. Seu confessionário era o recôndito secreto de sua própria alma. Onde procurou por Deus, foi diretamente ao Altíssimo, o único apto a ajudá-lo. E quando abriu a boca, foi somente para dizer: ó Deus, sê propício a mim, o pecador. É isto que você tem que fazer, querido ouvinte. Se quiser ser salvo, este é o caminho. Deve ir diretamente e imediatamente a Deus,
mediante Cristo Jesus. Esqueça todo o resto e diga como o filho pródigo que retornou: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, como está em Lucas 15:18. Ninguém além de Deus poderá nos ajudar em nosso estado de perdição. Nenhuma misericórdia além da de Deus poderá nos servir, e ninguém mais nos poderá oferecer misericórdia senão o Deus do perdão. Que cada pecador arrependido, de coração contrito, chegue ao Deus a quem ofendeu. O publicano não entrou em contato com nenhum outro adorador no templo. Estava absorto demais em sua própria dor. Note-se especialmente que ele nada disse a Deus, nem provavelmente pensou a respeito do fariseu. Não apontou nem denunciou o orgulho, nem a hipocrisia e a dureza do coração do homem religioso, quem, pelo contrário, tão ofensivamente o desprezou. Não devolveu o desprezo com mais desprezo, como geralmente tendemos fazer. Não, clamou por misericórdia ao Senhor apenas e com sinceridade de coração, somente isso. Quando é que você fará o mesmo, meu ouvinte? Quando deixará de censurar os outros, guardando sua severidade para si próprio, suas observações críticas para sua própria conduta? O publicano fez a Deus uma confissão plena de seus pecados. Ó Deus, sê propício a mim, ó pecador. Lucas 18:13. Seus olhos e mãos se juntaram a seus lábios para exprimir sua iniquidade. Sua prece estava regada de orvalho do arrependimento. Mostrou seu coração diante de Deus de maneira mais livre e simples possível. Sua oração provinha da mesma fonte que a do filho pródigo, quando disse: pequei, e da de Davi, quando clamou: contra ti somente pequei e fiz o que era mal aos teus olhos, como está no Salmo 51:4. Esta é a melhor oração, a que pode surgir do coração mais humilde. Ele apelou à misericórdia apenas. Isso foi sábio. Veja como foi bem guiado. Por que teria ele de buscar justiça, já que esta apenas o condenaria e destruiria? Como espada desnuda que ameaça penetrar no coração, por que alguém procuraria justiça? A justiça condena a todos nós eternamente. Nem também ao poder, nem à sabedoria, nem a qualquer outra qualidade do grande Deus poderia apelar. Ele só poderia apelar à misericórdia. Sua oração, ser propício, é a única prece que se pode fazer quando alguém se descobre enormemente culpado. Se durante toda a vida você rejeitou o Salvador, tudo o que pode fazer agora é lançar-se à misericórdia de Deus. O original grego dá a entender que este homem visava, muito provavelmente, a sua reconciliação com Deus, ou seja, a propiciação, que era feita mediante o sacrifício de expiação. Não digo que compreendesse inteiramente o significado da expiação, mas a oração que ele faz diz claramente: sê propício a mim, ó pecador. É possível sim que já houvesse presenciado o sacrifício do Cordeiro e soubesse algo a respeito da oferenda deste. E embora talvez não estivesse a par de tudo acerca da expiação e substituição, seus lábios se voltam exatamente nesta direção, como se dissesse: ó Deus, sê propício a mim, aceitando meu sacrifício, me perdoa. Se você reconhece o seu pecado, será bastante sábio então suplicar a Deus pela propiciação que Cristo realizou em relação ao pecado humano. Que o Espírito de Deus o leve a crer agora em Jesus Cristo de maneira soberana, te dê esse dom, o Cordeiro morto no lugar de todo aquele que o Pai deu a ele. O novo ano começa a passar, o segundo mês já desliza sobre nós. Quantos meses mais passarão até você, pecador culpado, pedir pela misericórdia do Deus infinitamente gracioso? Ó grande Deus, que este seja o dia da manifestação da tua imensa força. Come to me, you weary one, and I will give you rest. I will give you rest. Come to me, you
come